Livro Como Fazer Escolhas Certas, de Elizabeth. Capítulo 4. Alimentando a chama de seu coração. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas eram para mim o regozijo e a alegria do meu coração. Jeremias 15:16. Imagine-se no seguinte cenário. Ali está você sentada em sua cama quentinha e acolhedora bem cedinho. Na noite passada você definiu como queria que seu amanhã decorresse. Fez os cálculos e escolheu um horário para levantar-se e transformar seu dia em um dia melhor. Como você acertou o despertador, ele faz soar aquele som horripilante na hora estabelecida. E, milagre dos milagres, você se inclina, desliga o alarme, chega de ruído por hoje. Acende o abajur, senta na cama, sorri, assim espero, saúda o dia que se inicia positivamente, assim espero mais uma vez, e se espreguiça enquanto tira as cobertas e, com ousadia e coragem, coloca um pé e depois o outro para fora das cobertas. E antes que se dê conta, você está de pé e a seguir dá o primeiro passo em frente, levanta e fica pronta para outra. Aleluia! Você está colocando em prática a lei da física que afirma o seguinte: dois objetos em repouso tendem a permanecer em repouso e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento. Bem, se essa cena descreve sua manhã, parabéns! Obviamente, seu coração respondeu à ideia de assumir o controle de seu dia ao definir um horário para se levantar e você foi bem-sucedido. E hoje é o segundo dia em sua jornada para a nova pessoa em que você se transformará. Hoje você continuará a remodelação para assumir o controle de sua vida e fazer as melhores escolhas, as escolhas certas. E levantar da cama é uma primeira escolha certa, muito óbvia, em todo e qualquer novo dia. E é especialmente relevante se você se levantar no melhor horário conforme estimou ser necessário quando planejou o seu dia. Um momento de reflexão. Estou sentada diante de minha escrivaninha escrevendo. É claro, e pensando em você, gostaria de saber como se desenrolou sua jornada espiritual, como ficou sabendo a respeito de Jesus e de sua oferta de perdão e salvação de uma nova vida. Como você foi educada, você frequentou uma igreja ou não? Seus pais eram cristãos ou não? Como Deus orquestrou seu crescimento espiritual? Sei que sua história não é como a minha. Conforme diz o ditado, há muitas estradas para Jesus, mas só um caminho para Deus. E esse caminho se desenrola por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus afirma em João 14:6 que ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Qualquer que tenha sido seu caminho ou o meio que Deus usou para chamá-la, espero que você seja fiel em seu agradecimento ao Senhor e o louve com todo o fôlego de vida que tiver, segundo a permissão dele. No meu caso, Deus abriu as portas para meu coração aos 28 anos de idade, assim que Jem e eu encontramos uma igreja vigorosa e dinâmica. Nós dois, que àquela altura já estávamos casados havia 8 anos, compramos nossas primeiras Bíblias. Depois de passarmos por dificuldades e fracassos e ficarmos um tanto descontrolados,
como cônjuges e pais de 2 meninas pequenas, mergulhamos nessas novas Bíblias. Éramos exatamente como o salmista declarou: minha alma tem sede de Deus. Salmos 42:2. Isso mesmo, estávamos vivendo no deserto da Califórnia, mas nossa alma também estava em um deserto e havia muito tempo. Jim e eu nunca achávamos ter o suficiente da palavra de Deus. Ela nos alimentou, nos estabilizou, nos fortificou, nos remendou e pela primeira vez tivemos diretrizes para a vida, para o casamento e para a educação de nossas filhas. Sabíamos que precisávamos de ajuda, portanto, bebemos com profusão e frequência da palavra de Deus. Éramos recém-nascidos na fé. Quero dizer, não conhecíamos nada sobre a Bíblia, nem mesmo as antigas histórias sobre Jesus e os grandes heróis da Bíblia. Ficamos apaixonados pela palavra de Deus e estabelecemos o objetivo de ler nossas Bíblias novinhas em folha em 1 ano. E tínhamos tanta sede para entender mais sobre o que Cristo fizera por nós, que também acrescentamos a leitura do Novo Testamento várias vezes ao ano. Devo admitir que não consigo pensar em nada a que tenha me oposto nesse período. Isso talvez se justifique porque eu tinha uma necessidade de aprender e sabia disso. Havia tantas questões e comportamentos que precisavam de ajuda radical ou remoção. E acima de tudo, eu ansiava por seguir Cristo de todo o coração. Não queria de modo algum fazer as coisas espirituais e as coisas de Deus pela metade, com indiferença, mordidão, tentativas débeis e tampouco não queria aceitar uma abordagem do tipo a velha tentativa dos tempos de universidade. Não, eu precisava conhecer tudo e quanto antes, melhor. E milagres dos milagres, eu conseguia ter acesso a tudo sempre que precisasse ou quisesse. Tudo estava ali em minha Bíblia, conforme Pedro relatou a respeito do divino poder. Ele nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, segundo Pedro 1:3. Ou dizendo de outra forma, Deus lhe dá tudo aquilo de que você precisa para viver para Ele, para ser uma mulher segundo o coração de Deus. As primeiras coisas em primeiro lugar. Você está me acompanhando? Está ali preparada para recusar qualquer coisa sem entusiasmo quando se trata de sua busca para conhecer Deus? Oh, como eu gostaria que você me ouvisse orando por você. Portanto, o que fazer agora? Bem, agora que você já se levantou e está saudando o seu dia novinho em folha, obviamente precisa de um período para ficar bem desperta. Você precisa da transição de um estado de zumbi para um estado de um ser vivo que respire, cujo coração está batendo e bombeando sangue para seu corpo. Enfim, uma pessoa que também consegue pensar e funcionar. Provavelmente um café, chá ou chocolate quente ou um copo enorme de água ajudará você a manter o processo em movimento. E uma breve caminhada fará sua energia começar a funcionar. Meu lema é: comece com pouco. Comece fazendo coisas que não necessitam de movimentos rápidos e extenuantes, nem que lhe exijam ponderar sobre muitas ideias ou tomada de decisões. Durante esse período, você desejará consultar sua agenda do dia para não ter surpresas mais tarde, como ouvir o caminhão do lixo passar e se dar conta de que ninguém pôs o lixo na calçada para ser recolhido.
Espero que neste instante você esteja se lembrando da escolha número 1, aquela que você começa seu dia da forma correta. A escolha de levantar-se no horário necessário para fazer as coisas que quer e precisa fazer. Não resisto à tentação de compartilhar uma citação oportuna do calendário de mesa de 2012, A Vida é Doce, que dei de presente de Natal em 2011. A realização de seu objetivo é garantida no momento em que você se compromete com ele. Espero e acredito que você tenha se comprometido com seu objetivo para se levantar e iniciar suas atividades de forma que seus dias e sua vida sejam doces. E agora, passemos à escolha número 2. Um choque de realidade. Ler a Bíblia é a escolha número 2, certo? Mas espere aí. Por você estar desperta e pensando no que o dia lhe reserva, você também começa a se lembrar de algumas coisas urgentes, importantes, necessárias e outras poucas coisas divertidas programadas para esse novo e brilhante dia. E se você não estiver em guarda, perceberá que, a menos que comece a eliminar algumas coisas de sua agenda, não conseguirá dar conta de tudo, em especial separar tempo para ler sua Bíblia. Portanto, adivinhe o que acontece a seguir. A grande preceptora da administração do tempo existente em seu íntimo começa a cortar tarefas de sua lista de afazeres, em geral, partindo do seu período com a Bíblia. Você pode até mesmo prometer a si mesmo: estou certa de que terei algum tempinho na hora do almoço ou durante um intervalo em meu dia ou ainda à noite para ler a Bíblia. E adivinhe o que acontecerá? No fim do dia, você ainda não terá lido nem sequer uma letra da Palavra de Deus, a carta de amor pessoal e o livro de instruções do Senhor para você. Você se esqueceu de que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. Agora, o que dizer de todas as outras coisas que você fez durante o dia? Será que alguma delas foi proveitosa? Tenho certeza de que parte delas foi. A família, a casa, o trabalho e a educação e o ministério, pois afinal essas são suas prioridades. Contudo, talvez não aquela ida à padaria para comprar pão doce, não é mesmo? Ou ainda aquela maravilhosa liquidação que acontece em sua loja de departamento favorita, sem levar em consideração que seu armário já está abarrotado. No entanto, para contrastar com essa situação, e sem a menor sombra de dúvida, posso garantir que o período de tempo com sua Bíblia é um tempo empregado de forma excelente, porque você se envolve em uma atividade 100% lucrativa. Isso pode parecer óbvio, mas afirmarei a si mesmo: comece seu dia de uma forma que você possa garantir que ele seja proveitoso por passar tempo com Deus. Amo a perspectiva sobre o tempo empregado na leitura da Bíblia, transmitida a nós pelas palavras de Muller. Elas me convenceram porque, enquanto tentamos com frequência imaginar um atalho quando se trata de nosso tempo com a palavra de Deus, esse homem nos mostra uma mentalidade totalmente oposta. Falaremos sobre isso agora e voltaremos a esse autor no capítulo seguinte. George Muller, evangelista cristão, foi também diretor do agora lendário orfanato na Inglaterra. Foi ali que ele, pela fé nas promessas de Deus e por meio das orações fervorosas,
cuidou de todas as necessidades, alimentos, roupas, saúde e educação de 10.024 órfãos ao longo de sua vida. As palavras deles apontam para a busca diária de nosso conhecimento de Deus e da força disponível para nós na Bíblia. Permita que as palavras dele falem a seu coração e acendam a chama da paixão pela palavra de Deus à medida que você enfrenta suas necessidades diárias. O vigor de nossa vida espiritual está na proporção exata da posição que a Bíblia ocupa em nossa vida e pensamentos. Faço essa solene afirmação por experiência em meus 54 anos de existência. Nos primeiros 3 anos após minha conversão, negligenciei a palavra de Deus. Desde que comecei a buscá-la com diligência, a bênção tem sido imensa. Já li a Bíblia inteira mais de 100 vezes e com deleite cada vez maior. A cada leitura, parecia um livro novo para mim. Maravilhosa é a bênção do estudo diário, diligente e consecutivo. Considero um dia perdido quando não passo um bom tempo debruçado sobre a palavra de Deus. E seguindo adiante, chegamos à escolha número 2. Depois de se levantar, escolha passar um momento com Deus. Esse é o tempo sagrado e precioso para olhar para Deus quanto a todas as coisas, atitudes, propósitos, compromissos e perspectivas de que precisará hoje. Por exemplo, força. Quem tem força suficiente para enfrentar as agruras desta vida? E sabedoria. Cada decisão nossa exige essa qualidade. Alegria. Com certeza você pode estampar um sorriso falso e é difícil ter alegria quando seus dias estão repletos de atividades, mas o Senhor é o doador do fruto do Espírito, sua alegria. E a disciplina. Podemos preparar todas as listas do que fazer do mundo e criar um cronograma detalhadíssimo, mas é Deus quem nos estimula a seguir adiante e não interromper nossa caminhada. Sua escolha de separar tempo para ler a Bíblia no início de seu dia é vital. Mesmo com todo o seu planejamento e preparativos, seu dia é ainda desconhecido, mas conhecido para Deus. A única certeza é que seu dia incluirá, e incluirá mesmo, obstáculos, tribulações, desafios, surpresas, dores de cabeça e uma quantidade enorme de escolhas a serem feitas. Jesus disse: "No mundo tereis tribulações." João 16:33. No entanto, você pode contar com as bênçãos de Deus, sua graça abundante e totalmente suficiente. Ele nos promete em 2 Coríntios 12:9: "A minha graça te é suficiente." E a evidência inconfundível de seu amor e sua alegria salpicados sobre todos os afazeres de seu dia. Portanto, antes de seu dia ter início ou fugir ao controle, e antes que as exigências do dia comecem seu ataque, e antes de as pessoas invadirem sua solidão e seu espaço, faça isso. Busque o Senhor. Passe tempo com seu Pai Celestial, aprendendo com Ele por intermédio de sua palavra. Assim que sair da cama, escolha fazer de Deus sua prioridade número 1. Escolha colocar as primeiras coisas em primeiro lugar. Escolha encontrar-se com Ele antes que seu dia comece a se desenrolar. Esse passo, essa escolha, realmente estabelecerá o tom de seu dia e de sua voz, e de suas palavras, e de suas atitudes, e da forma como você trata as pessoas, e isso começa bem debaixo de seu teto.
É verdade, consigo ouvir você. Como ouço com frequência a mim mesma. Pensa, não tenho tempo para parar e passar tempo com Deus. Isso realmente não é possível hoje. Quer dizer, tenho de encontrar algumas pessoas e ir a alguns lugares e fazer um monte de coisas. Contudo, como nos equivocamos com esse tipo de pensamento? Ele não leva em consideração o fato de que a Bíblia é um livro especial, porque é um livro espiritual. Na realidade, é o maior livro já escrito. E se você for cristã, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falará à medida que você lê a palavra de Deus. Essa é a razão pela qual é tão importante passar algum tempo lendo a Bíblia, pois quando você fizer isso, começará a pensar de forma distinta, viverá de maneira diferente, crescerá espiritualmente, lidará com os assuntos práticos do dia a dia de modo diferente e fará escolhas que terão a marca da sabedoria e da piedade divina. E como você será abençoada? Você não acha que esse aperitivo de benefícios e bênção vale o esforço de levantar-se alguns minutos mais cedo para que possa mergulhar seu ser, seu coração e sua alma na palavra de Deus, pelo menos por alguns breves minutos? E o que pode ser mais convincente para conectar-se a Deus todas as manhãs que a afirmação surpreendente e desafiadora de Jesus: porque sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Por favor, não escolha ser uma mulher nada. Antes, escolha ser uma mulher alguma coisa. Que a leitura de sua Bíblia seja a primeira coisa que você faz em seu dia. Depois saia para seu dia novinha em folha e produza frutos para Jesus, os frutos que beneficiam outras pessoas durante seu dia e que dão glória a nosso Deus e Salvador. Frutos, mais frutos e muitos frutos. Conte suas bênçãos. As bênçãos sobejam quando você se volta para a palavra de Deus. E que bênçãos você recebe quando faz essa segunda escolha? Por exemplo, a Bíblia impede que você tenha o comportamento errado. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. As Escrituras ensinam e instruem, admoestam quando e onde você estiver errado. Apontam o pecado em sua vida, corrigem e endireitam seus pensamentos e escolhas, e treinam e capacitam você a viver para Deus, ajudando-a a escolher e fazer o que é certo. A Bíblia guia você na direção certa. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para meu caminho. Salmos 119, verso 105. Meu marido e eu fazemos nossa caminhada matinal bem cedinho, enquanto ainda está escuro. Portanto, carregamos uma lanterna para nossa segurança e orientação. Contudo, quando o Salmo 119 foi escrito, a luz era fornecida por um único pavio embebido em óleo derramado em um pote de cerâmica que as pessoas seguravam na palma da mão. Não importa se você usa um pavio aceso, uma lanterna ou a fonte de seu celular. A luz na escuridão lhe dá confiança enquanto você segue adiante. Ela também impede que você saia do caminho e ainda a impede de tropeçar em algum obstáculo e se machucar. Quando se trata de caminhar com Deus e fazer as escolhas certas para que você siga o Senhor de todo o seu coração, a palavra de Deus aponta a direção. Ela lhe dá a palavra de que você precisa para tomar as decisões certas e fazer as escolhas morais.
A Bíblia guia você na verdade. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3:16. Há poucas coisas das quais você pode ter certeza absoluta. A Bíblia, no entanto, está na rara categoria da certeza absoluta. Toda a Escritura, a Bíblia inteira, é 100% proveniente de Deus, 100% inspirada pelo Senhor, 100% verdadeira e 100% pura. Você nunca deve duvidar de nada que lê na Bíblia. E será que você consegue lidar com uma bênção adicional? A Bíblia é proveitosa. Todo o tempo, 100% dele, que você gasta com a palavra de Deus é 100% aproveitável. É útil, é uma garantia de tempo bem empregado. A Bíblia prepara você para servir os outros, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra, segundo Timóteo 3:17. Que resultado incrível a palavra de Deus tem em nossa vida. Minhas palavras favoritas neste versículo são capacidade plena e toda. Pense sobre isso. A palavra de Deus a torna capaz e proficiente em tudo que você é chamada a fazer. Ela prepara e capacita você plenamente para viver de forma reta. E essa capacitação se estende a seu serviço em toda boa obra. A Bíblia aguça seu discernimento e julgamento, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Enquanto você lê a Bíblia, coisas dramáticas acontecem. Assim como você não consegue ficar perto do fogo sem sentir seu calor, também não pode ler a Bíblia e não ser afetada por ela. A Bíblia é viva, é poderosa, é dinâmica. Sempre que você se aproxima da palavra de Deus, é como se o solo retumbasse. Portanto, siga em frente, pegue sua Bíblia e prepare-se para que seu mundo seja abalado. A palavra de Deus muda e certamente mudará sua vida. E uma dessas mudanças será em sua perspectiva em relação às questões da vida. Você verá o mundo e suas decisões da forma que Deus as vê. Você se surpreenderá pensando da forma como Deus pensa sobre elas. Passará a ser mais sensível à forma como escolhe viver e às escolhas que faz à medida que as Escrituras a ajudarem a discernir seus pensamentos e motivarem seu coração. A Bíblia fornece instruções para a vida eterna. Em referência a Timóteo, desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, segundo Timóteo 3:15. Essas palavras foram proferidas sobre o homem Timóteo, um poderoso servo de Deus, graças à mãe e à avó piedosas que lhes ensinaram fielmente a palavra de Deus. Timóteo ouviu e conheceu as verdades do Evangelho, o caminho para a salvação e a vida eterna foi posto diante dele, envolvendo-se com a palavra de Deus. Será que você consegue perceber porque a escolha para passar tempo com Deus em sua palavra é muitíssimo importante? Ela dá o pontapé inicial para o progresso e a maturidade espiritual. Envolver-se com a Bíblia e passar um tempo de quietude a sós com Deus leva você a fazer as melhores escolhas, o que a conduz a crescer à semelhança de Cristo. Isso
a torna mais parecida com Jesus. Como isso acontece? É um trabalho realizado em seu interior. A Bíblia, na realidade, transforma seu coração. Portanto, como certificar-se de viver o milagre de uma remodelação espiritual todos os dias sem exceção? Eis alguns passos que você pode dar para aumentar seu amor pela Bíblia e pela compreensão da Palavra de Deus. Quando você dá esses passos todos os dias, faz a escolha de priorizar seu tempo com Deus. Sua prioridade número 1. Leia a Bíblia. Eu poderia acrescentar o seguinte: simplesmente leia. Comece em qualquer ponto. A única forma equivocada de ler a Bíblia é não ler de forma alguma. Você pode encontrar um plano de leitura em muitas Bíblias online ou em sua livraria cristã. Também incluí um deles no final deste livro. Estude a Bíblia. Basta pegar um lápis e sublinhar alguns trechos à medida que lê a Bíblia e você já está estudando. Faça a seguinte oração sobre o estudo inspirado da Bíblia enquanto a lê. Desvenda-me os olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. E você sempre pode pedir para que outras pessoas a ajude a se aprofundar em sua Bíblia. Veja o plano de estudo no guia de estudo, tendo esse propósito em mente, ajudá-la a se aprofundar nas verdades apresentadas ao longo deste livro. E eis outra grande dica: leve um caderno para a igreja e faça anotações durante o culto e o estudo bíblico. E a minha ideia favorita? Faça um diário sobre o que você está aprendendo. Eu tenho esse hábito e meu diário é um tesouro inestimável que me permite ler e reviver muitas vezes a descoberta sobre as verdades de Deus. Escolha um diário que seja inspirador e a faça feliz. E é claro, use uma caneta com sua cor favorita. Ouça a Bíblia. Certifique-se de ir à igreja e participe de estudos bíblicos para mulheres. Essas são duas formas essenciais de ouvir regularmente o ensino da palavra de Deus. Minhas duas filhas mudam muito de casa, muito mesmo. E a primeira coisa que fazem no novo local é procurar uma igreja e encontrar algum estudo bíblico do qual possam participar. Isso lhes permite ainda fazer rapidamente novas amizades cristãs. Memorize a Bíblia. Não existe maneira melhor para viver da forma como Deus deseja do que ter a palavra no coração e na mente e segui-la. Se as verdades de Deus estiverem presentes em você, Ele a ajudará a aplicá-las à vida diária. E o Senhor as usará para orientá-la nas escolhas certas. E permita-me dizer, você é capaz de fazer isso. Você é capaz de memorizar. Qualquer criança consegue memorizar semanalmente versículos da Bíblia. Uma de minhas netas memorizou o livro de Tiago quando tinha 11 anos de idade. Como eu já disse, você é capaz. Deseje a Bíblia. Você já conhece a importância do alimento físico. Bem, deve considerar o alimento espiritual da Bíblia como ainda mais importante. Conforme Jó declarou, do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó 23:12. A escolha é sua. Faça uma reflexão. A Bíblia é toda sua o tempo todo, e a fonte suprema de verdade e poder. E esse é o tratamento sublime de beleza que começa de dentro
para fora. É o guia supremo para fazer escolhas certas. À medida que a palavra de Deus abre caminho em seu coração, ela estimula sua mente. E outro benefício é que a Bíblia transforma sua visão sobre si mesmo, as outras pessoas e coisas que estão acontecendo em sua vida. Você quer uma vida mais recompensadora e realizadora? Então, Deus tem boas notícias para você. Você pode ter essa vida. Sua vida melhor está tão próximo quanto o movimento de estender a mão para pegar sua Bíblia todos os dias, abri-la e separar alguns minutos para ouvir o que Deus diz diretamente a você. É muito fácil ter uma vida melhor. Ao ler a Bíblia, você saberá o que fazer e como lidar com o que quer que apareça em seu caminho. Você receberá do próprio Deus as ordens para marchar bem ali na carta de amor que Ele escreveu para você, a Bíblia. O melhor tipo de estudo. Se você é cristã, faz sentido querer aprender tanto quanto possível sobre Jesus Cristo e sua palavra. Pense nisso. De todas as coisas que você aprende em sua vida, qual é a mais importante? A coisa mais importante é saber quem é Deus e o que Ele quer que você faça em sua vida. E quanto mais você aprender sobre Ele, mais se sentirá seguro e encontrará força para quaisquer desafios que tiver de enfrentar. A leitura da Bíblia é o melhor tipo de estudo. As diretrizes de Deus para você fazer as escolhas certas sobre como se envolver com a Bíblia. As diretrizes apresentadas a seguir ajudarão você a caminhar ao longo de seu dia confiante de que está buscando fazer as escolhas certas. A Bíblia impede você de pecar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmos 119:11. A Bíblia guia você na direção correta. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Salmos 119:105. A Bíblia lhe dá as respostas. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. A Bíblia trabalha em seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A Bíblia é seu maior tesouro. As palavras e verdades de Deus são mais desejáveis que o ouro, sim, do que muito ouro puro, mais doce do que o mel que goteja dos favos. Salmos 19:10.